Muitas pessoas estão me perguntando como que a gente faz nossas operações, como que a gente faz entradas e saídas fracionadas. A partir do momento que a Binance teve alguns probleminhas, muitas pessoas estão migrando para a Bybit, muitas pessoas estão com dúvida de como fazer as operações, como utilizar as ferramentas da Bybit. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? A gente vai explicar para vocês como que a Pitya uh, entra e sai das operações enviadas a vocês e de uma forma bem básica e bem rápida a gente vai explicar para vocês também algumas coisas da Bybit, tá? Algumas coisas da plataforma da Bybit, como a gente entra em operações, como a gente sai de operações e algumas ferramentas que estão dentro da Perpétuo da Bybit. Bom, agora vamos gravar a tela para vocês, para ser mais fácil de vocês entenderem, né, como funciona. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é acessar a Bybit. Então, a gente vem aqui, põe bybit.com e ela vai acessar este layout aqui, beleza? Pessoal, a primeira coisa que tem que fazer é criar conta, óbvio, né? Colocar o e-mail e senha e o código de indicação. Pessoal, eu peço para vocês colocarem o código de indicação nosso. Por quê? Porque quanto mais código a gente tiver de indicação, mais próximo a gente fica da Bybit. A gente ficando mais próximo da Bybit, a gente consegue mais benefícios para vocês, como benefícios de taxas menores em cada operação. A gente consegue tornar VIP para anular algumas moedas de taxa. Então é muito interessante a gente estar próximo delas para a gente conseguir algumas coisas e alguns benefícios para vocês. Tá? A partir do momento que eu coloco o e-mail desejado, a senha desejada e o nosso código que está disponível lá no nosso Telegram, coloca criar conta. A partir do momento que criar conta, você vai ter que confirmar a conta. A partir de confirmar a conta, eles vão pedir para vocês enviarem o documento de vocês e um comprovante de residência. Enviando o comprovante de residência e o documento, vai demorar em torno de um dia para eles disponibilizarem aí o layout completo para vocês, tá? A partir do momento que vocês fizerem todo o cadastro, vai aparecer isso daqui para vocês, ó. Cadê? Cadê? Vai estar exatamente assim para vocês, beleza? Bom, aqui a gente já está com o cadastro, tá? Uma coisa que a gente vai ter que entender é o que aqui em cima, tá? Para ser mais fácil aí para vocês. Para a gente depositar na Bybit em dinheiro é em depósito fiat. É muito interessante agora a Bybit, por quê? Porque a Binance era a única corretora que aceitava Pix. Agora a Bybit também já está aceitando. Então, se você quer fazer um depósito em Pix, é em depósito fiat, tá? Depósito cripto é para você transferir da Binance para a Bybit ou de alguma outras corretoras ou da sua wallet para a Bybit. Trading P2P é para você. Tem uma galera que consegue ganhar dinheiro através de P2P, tá? Só que o único problema é que fica caindo em Pix para vocês. Então não é legal justamente porque você vai ter que declarar exatamente tudo que você colocou, que você fez em P2P, você vai ter que declarar tudo, tá bom? Um, Mercado, visão geral de mercado. Eu gosto muito da visão geral de mercado da Bybit. Tá? É uma forma muito simples, né? Tá muito simples de identificar o que está acontecendo. Nessas novas listagens a gente consegue ver alguns benefícios, né? Que é o que? Qual moeda mais valorizou na listagem? Quando a gente trata de listagem, pessoal, é muita liquidez dentro da listagem, tá? Dentro do gráfico. Então, a partir do momento que a gente entra nela, sempre vai ter muitas movimentações. Então, há 2 minutos atrás isso aqui estava 55, já está 61. Então, quando a gente entende bastante do gráfico, né, a gente consegue identificar grandes oportunidades dentro do gráfico, a gente consegue lucrar bastante. E quando a gente tem uma visão simples dessa daqui, das moedas, né, que mais valorizaram ou desvalorizaram na nova listagem, a gente consegue lucrar bastante, tá? Então, além disso, a gente consegue ver quais moedas mais valorizaram. A gente clica em trades em 24 horas, que aqui é o que? O volume de 24 horas. Então, a gente consegue ver que
Isso aqui, não, 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 não. Mas a XNO, não também, peraí. Aqui, ó. A RAD foi uma das moedas que mais valorizaram, ou que mais tem liquidez de hoje. E a GLM também, tá? Então, a gente consegue ver quais mais valorizaram, quais moedas, quais mais valorizaram, quais moedas menos teve valorização, quanto está de liquidez em cada moeda para a gente ver o que a gente consegue identificar com isso. A gente consegue identificar quais moedas tendo mais liquidez para a gente operar. Então, uma plataforma bem completinha. Trading Spot para a gente comprar e vender para longo prazo, né? Então, eu quero comprar BTC, guarda na minha wallet. Então, a gente vem em Trading Spot e faz a compra por aqui, tá? Então, a gente compra. A partir do momento que a gente compra por aqui, a gente já envia para a nossa carteira. Desculpa, a partir do momento que a gente compra por aqui, já vai estar disponível em nossa carteira Fiat. A partir do momento que está disponível em nossa carteira Fiat, a gente já consegue enviar para a nossa wallet, tá? Derivativos, aqui que a gente vai mais utilizar, Perpétuos USDT. Perpétuos USDT, galera, é o que? É o futuros, tá? Então a gente vai utilizar praticamente tudo. Se na sua corretora, se na sua Bybit não tiver Perpétuos USDT, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trocar a linguagem, tá? Por quê? Porque quando a linguagem está em português do Brasil, não vai ter a aba dos derivativos para futuros. Por quê? Porque aqui no Brasil não é legalizado futuros, tá? Então, na verdade não é legalizado, mas eles não aceitaram ainda. Então, para a gente utilizar o futuros, né, operar futuros, a gente vai ter que vir em linguagens novamente, mudar para português de Portugal ou inglês. E a partir do momento que a gente mudou, já vai ter aqui derivativos novamente, tá bom? Bom, aí a gente vem em perpétuo, que é exatamente essa aba aqui que a gente vai utilizar para fazer os nossos trades. Bom, aqui a gente abrindo a aba de futuros, vou explicar brevemente o que cada coisinha faz, o que cada coisinha significa, de uma forma bem simples e direta, tá bom? Aqui a gente consegue identificar quais são as moedas que mais valorizaram. Se a gente clicar em 24 horas, que menos valorizaram. Se a gente clicar de novo, vai ser as moedas principais, tá? Então, BTC, Ethereum, EOS, XRP. Então, essas aqui são as principais moedas do mercado. Se a gente clicar em volume, são as moedas que mais tem volume de mercado hoje. Então, se a gente quer fazer operações, a gente evita operar essas moedas aqui do fundo, que tem muito menos, que tem muito pouco volume. Então, moedas que têm pouco volume, a gente não consegue entrar e sair das operações. Então, a gente sempre vai entrar em moedas que têm volume de médio para bom, tá bom? O preço, aqui a gente consegue identificar, filtrar o preço, mas o que a gente mais faz é o que? É pôr em volume e nas que mais valorizaram ou que menos valorizaram. Por quê? Quanto mais valorização ou menos valorização, tem muito volume, tá bom? Aqui é o preço atual da moeda. Então o BTC atualmente está 25.891. A variação do dia ele está menos 0,6465%. A máxima dele de hoje foi de 26.184. A mínima dele de hoje foi de 25.267. Aqui a market, tá, de quanto já foi rodado dentro do BTC em trade. Então teve essa quantia aqui rodada em trade. E aqui a taxa de financiamento, qual que está sendo a taxa hoje para se operar dentro do BTC, beleza? Aqui é o book de ofertas. Então quando a gente entra em ordem limite, aqui é o book de ofertas. Então quanto é muito interessante ver o book, porque quando o book está se movendo desse jeito aqui, significa que está tendo bastante liquidez de mercado. Quando ele está parado, não está tendo liquidez. O que significa? Quando ele está parado, não é bom operar. Por quê? Porque toda ordem que você vai colocar,
ele toda ordem que você vai colocar, ele não vai pegar sua ordem, tá bom? Você não vai conseguir nem entrar e nem sair da operação. Então isso aqui não é nada bom. Beleza, pessoal? Aqui é as nossas margens, tá? Isolada ou cross. Mas aqui eu vou falar daqui a pouquinho. E aqui é o gráfico, tá? O gráfico é muito parecido com o do TradingView. É muito interessante esse gráfico aqui, porque é muito fácil de se mexer. Para quem utiliza o TradingView, não vai ter dificuldade nenhuma de utilizar esse gráfico aqui. Aqui são as ferramentas. A única coisa que não é igual, tá? Tem um pouquinho de delay, é a nossa régua. Então é muito melhor utilizar a régua do TradingView, porque essa reguinha aqui tá meio bugadinha, às vezes ela não funciona direito. Mas de restante tá muito preciso, tá muito boa as ferramentas que a Bybit disponibilizou aqui para utilizar dentro do gráfico. Aqui são os nossos time frames, então 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, H1, H4. E para quem gosta de personalizar, colocar mais tempo gráfico, é só. Se você quiser tirar 1 minuto, se você quiser tirar 30, aqui você faz a sua personalização que você quer. Beleza? Eu gosto de deixar 1 minuto, gosto de deixar 5, gosto de deixar H2 e H6. Os indicadores, pessoal, é muito legal a Bybit porque ele proporcionou praticamente todos os indicadores que o TradingView proporciona para nós. São os mais diretos, mais simples, né? Mas eles são todos os indicadores que a Bybit proporciona para nós. Então é muito bacana porque tem bastante indicador que a gente consegue utilizar dentro da Bybit. Para aquelas pessoas que não gostam de utilizar gráfico, duas telas, né, gostam de utilizar somente uma tela, isso aqui é muito bom, porque já faz a análise dentro da própria Bybit. A exibição, aqui todos, né, quando a gente entra nos trades, né, nas plataformas, todas vão ter o trading rápido. Eu não gosto, galera, do trading rápido, então eu tiro o trading rápido. Aqui são as formas de vela. As únicas formas, né, de candle que eu utilizo é o velas e o Heikin. Qual que é a diferença? O Heikin são candles japoneses que eles nos indicam qual que está sendo a força de mercado. Então, quando o candle está forte com pavio curto, ele está forte. O candle está forte quando está muito pavio e pouca vela, o candle está fraco. Então eu gosto de utilizar ele para reversão. Então, como vocês podem ver, candle forte, vela curta, até o momento que o candle vai se encurtando e vai mostrando que está perdendo força, para aí sim fazer uma reversão, tá bom? É um candle que eu utilizo, mas vamos deixar no tradicional. Que mais? É basicamente isso, galera. Agora vamos explicar para vocês como a gente faz as nossas entradas e saídas dos trades. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? Abrir o nosso Telegram. Pessoal, eu vou abrir aqui a MTL, tá bom? Que é mais fácil. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual que é o par que a gente está analisando. Então, se a gente viu o par MTL, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que? Vir aqui, colocar MTL USDT. Beleza, abrimos o MTL USDT. A segunda coisa que a gente tem que fazer é o que? Identificar se é margem isolada ou cross. Pessoal, é muito importante isso daqui, porque a margem cross ela é muito perigosa. Por que ela é muito perigosa, pessoal? A partir do momento que o mercado tem alguma notícia importante, e dentro de cripto é o que mais tem hoje em dia, é muito interessante deixar isolado. Por quê? Porque na margem cross, a partir do momento que tem um dump muito forte de mercado através de uma notícia, ele pode pular os seus stops. Se tiver cruzado ele pular seus stops, ele pode liquidar do mercado.
tá? Então, a partir do momento que você tem, então, por exemplo, se você tem 100 dólares na operação e ele pula seu stop, ele simplesmente não vai sair da operação, ele vai começar a comer o dinheiro que está na sua carteira, tá? Então, aqui é o seu patrimônio. Se você tem 2.000 dólares aqui e você tem 100 aqui, se ele pular seu stop, ele simplesmente vai começar a comer os seus 2.000 dólares, tá? Então, além de você perder 100, você vai começar a perder o dinheiro que você tem dentro da sua carteira. Então, é muito importante que você deixe em modo isolado. Por quê? Porque a partir do momento que você perdeu 100 dólares da operação, ele simplesmente vai perder 100 dólares da operação e não vai pegar da sua carteira, beleza? Então, para sua segurança, deixe isolado. Muitas das nossas operações a gente manda um pouquinho acima de 10% de loss. Então vai te liquidar a mesma coisa, pessoal. Se te liquidar, entra novamente isolado, mantendo a proteção. Se você deixar cruzado, é muito perigoso que aconteça alguma notícia do nada, como aquela do Elon Musk, que ele simplesmente publicou uma notícia besta, né, que ele saiu do mercado e dumpou. Então, o que isso significa? Teve uma movimentação muito forte de mercado e acabou pulando os stops de muita gente foi liquidada de mercado. Então, deixa sempre em modo isolado para a segurança de vocês. Outra coisa que é muito importante é a alavancagem. Pessoal, aqui na Pitch a gente utiliza de 5 a 10%, ou 10x. Então, sempre utiliza de 5 a 10x. Mais que isso é perigoso. Já tem até o aviso ali de risco. Então, de 5 a 10x. Isso aqui é muito importante vocês verem por quê? Porque a maioria das corretoras vai fazer o quê? Ela vai deixar em cruzado e vai deixar em alavancagem de 20 para cima. Justamente por quê? Porque a partir do momento que vocês são liquidados é o momento que eles ganham dinheiro, tá bom? Então, para a segurança de todo mundo, deixar em 10x isolado em todas as operações. Aqui teve essa notícia porque já estava, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de limite mercado. Limite, pessoal, é a nossa ordem que a gente vai colocar, tá? A partir do momento que está limite, a gente é a ordem pendente. E quando é mercado, a ordem é mercado. Qual que é a diferença? A ordem mercado a gente vai entrar no momento exato que está o preço. Então, se o preço está 1.1006, a gente vai entrar em 1.06. Se a gente não quer entrar exatamente nesse ponto, se a gente quer deixar uma ordem pendente, que é se a gente quiser entrar em 1.1501, a gente vai vir em limite e colocar 1.1501 aqui e vai entrar na operação, beleza? Então já vou deixar aqui na ordem limite, que é exatamente qual que a gente vai utilizar. Bom, terceira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é abrir novamente e ver qual que é a operação, se é long ou short. Quarta coisa é a entrada. Então, a gente pega a entrada número 1, Ctrl C, Ctrl V aqui, e a gente já vai determinar o preço de entrada da nossa operação. Pessoal, quinta coisa é determinar qual que é o valor de entrada da operação. Vocês sempre tem que lembrar do gerenciamento, beleza? Entrada em cada operação de 10% da sua banca, e desses 10% a gente divide 12,5%, 12,5%, 25% e 50%, tá bom? Então, vai, por exemplo, você tem uma banca e você vai entrar com 100 dólares na operação, na primeira entrada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr 1.000. Por que 1.000, galera? A gente vê o custo. Esse custo é o montante que a gente está entrando na operação, beleza? Então, se a gente quer entrar com 100 dólares na operação, a gente tem que pôr 1.000. Por quê? Porque a gente está alavancado a 10x. Se a gente for entrar alavancado a 20, a gente vai ter que pôr o que? 22.000, tá bom? Então, se a gente vai entrar com 100 dólares, a gente tem que pôr 1.000. Então, a gente já determinou que o nosso preço de entrada, o valor. Vamos colocar em prática agora nossas entradas e saídas. Tá, então a gente vai abrir o nosso Telegram, pegar a entrada número 1, Ctrl C, Ctrl V no limite. Outra coisa que a gente vai ver é o nosso preço de entrada. Então, se a gente vai entrar com 100 dólares, a gente vai colocar 1.000 aqui. Então, a gente coloca o nosso primeiro ponto de entrada
e assim por diante. Pega a nossa entrada número 2, Ctrl C, Ctrl, opa, Ctrl C, Ctrl V, aqui a gente coloca 1000, comprar long. Isso aqui, galera, o que a gente está fazendo? A gente está automatizando nossas operações, tá? A gente vem aqui, entrada número 3, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Pessoal, aqui a gente já fez, né, todas as nossas entradas, já deixou automatizado, então a partir do momento que o preço vir tocar aqui, ela já vai entrar automaticamente nas operações, tá bom? Segunda coisa que a gente tem que fazer, galera, é em ordens atuais, adicionar. Então, qual que foi a nossa primeira ordem? Nossa primeira ordem foi em 1.0830. Então a gente vem, acha aqui, ó, 1.0830. A gente põe adicionar. Se de vez colocar posição inteira, a gente vai pôr posição parcial. Por que parcial? Porque a gente vai fazer saídas graduais, tá? A gente vai fazer takes de preço médio. Então, a partir do momento que a gente não vai querer sair 100% na primeira. Então, a gente vai sair somente com uma quantia. Eu não sei qual que é o gerenciamento de vocês. Isso aqui é muito importante que eu vou falar. Cada uma pessoa tem que ter um gerenciamento. O que eu faço, o que a Pitya faz é o que, galera? A gente proporciona para vocês a direção correta que o mercado vai tomar até o determinado ponto de take. Com uma precisão maior, né? Então, a gente ajuda vocês a identificar qual que é a tendência correta do mercado em um período curto de tempo para vocês conseguirem ter o gerenciamento de vocês. Então, a partir do momento que vocês receberem a call, vocês têm que ter o gerenciamento de vocês correto. Então, quanto vocês querem ganhar em cada call? É exatamente isso que vocês têm que pensar, tá bom? E vocês não podem pensar, por exemplo, eu quero pegar todos os takes, quero fazer 200%. Não, pessoal. Vocês têm que ter uma meta que seja alcançável diária, tá? Por quê? Porque ninguém vai conseguir fazer 100%, 200% ao dia. É muito difícil. Então vocês têm que ter uma meta alcançável diária. Pô, 3% ao dia é um ótimo resultado, tá bom, pessoal? Então, qual que é a nossa meta aqui na Pitya? 30% por operação. A partir do momento que pegou 30% da operação, a gente move o nosso stop para 30% e se tiver lucro a mais, a gente vai ganhar lucro a mais. Mas caso pegue nosso stop em 30%, para nós já é o suficiente. Por quê? Porque a nossa meta, trader que não tem meta não é trader, tá bom, pessoal? Isso é muito importante vocês saberem. Então, a partir do momento que pega 30% para nós, a gente sai da operação. Não sai da operação, mas a gente joga o stop para 30%. A partir do momento que pegou o stop, a gente já tem garantido 30%, que é o que? É simplesmente 3% para nós, porque a gente entra forte nas operações, tá, galera? Então, a gente tem uma forma diferente aí de entradas, tá? A gente passa as entradas parciais para vocês do modo que seja mais fácil de vocês lucrarem, mas como a gente está no dia inteiro na tela, nossas entradas são um pouquinho mais diferentes. Se vocês verem, a gente tem diversas entradas e saídas, então a gente faz diferente nossas entradas e saídas, tá bom? Então a nossa meta por operação é em torno de 30%, para quê? Para que no final do dia a gente tenha 3% ao dia, tá bom? Então vamos voltar. Pessoal, aqui ó, a gente nunca pode esquecer de mudar a posição para posição parcial, tá? A gente vai abrir novamente o nosso Telegram, pegar o nosso primeiro take. Então vem aqui. Então, ó, galera, o que significa? O nosso primeiro take, na nossa primeira posição, se ele vir buscar o nosso take 1, a gente vai fazer 42%, tá? Então já é um ótimo resultado para o take 1. E a gente nunca pode esquecer de colocar o stop. Por quê? Porque é seguro, é uma segurança a mais colocarmos o nosso stop aqui também.
A partir do momento que a gente coloca no primeiro, né, a partir do momento que o preço pega a nossa primeira entrada, ele vai pegar automaticamente todos os stops, ele já vai colocar automaticamente todos os stops nas outras operações. Só que por desencargo de consciência deixar mais seguras nossas operações, a gente sempre tem que colocar em todas as abas tem o stop loss, a gente tem que colocar o stop passado a vocês, tá bom? Então a gente vai vir aqui, copiar também, colar. Aí põe confirmar. Beleza. Agora, ó, a gente já deixou automatizado a primeira operação. Caso o preço venha buscar a nossa primeira entrada, ele já vai automatizar, já vai colocar o nosso stop e nosso take. Beleza? Então, isso é muito bom, por quê? Porque a partir do momento que a gente fez isso, a gente pode desligar tudo e curtir a vida e ser feliz. Agora, para a gente automatizar as outras operações, a gente vai fazer o que? As entradas é pegar a segunda entrada, 1.0540, vir identificar ela aqui, adicionar, abrir o nosso Telegram novamente e pegar nosso take 2. Pegamos o take 2, pegamos o stop loss e confirmar. Beleza, agora a gente já fez a segunda e por aí em diante. Vamos fazer em todas. Tá dando umas bugadinhas. Beleza, e agora a última. Galera, essa última aqui, o que acontece? Eu vou explicar para vocês agora uma coisa muito importante. Deixa eu só abrir aqui. Essa última aqui é o take 5, tá? Por que a gente faz tanta parcial assim? Porque vocês não ficam na frente da tela. Então, a partir do momento que o mercado ele anda em fractais, o que isso significa? Ele tem o topo e o fundo, topo e fundo. Então ele vai andando topo, fundo, topo, fundo. Isso são o que? Movimentos, são movimentos em fractais, tá? O que isso significa? Que o mercado ele sempre vai fazer um topo e um fundo, um topo e um fundo. A partir do momento que a gente tem 4 entradas parciais, a gente sempre vai fazendo preço médio. Então por isso que eu falo para vocês 12,5, 12,5, 25, 50. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem essas duas entradinhas aqui, a gente tem pouco capital na operação. Beleza, a gente tem pouco capital na operação. Mas a partir do momento que ele fazer um fundo, ele vai vir buscar a terceira. Aqui a gente já tem 50% do nosso capital, então a gente tem 5% do nosso capital aqui. A partir do momento que ele fizer o topo dele, mesmo ele não pegando o alvo, a gente já vai estar positivo, entendeu? Então, justamente por isso que a gente sempre vai fazendo o preço médio e a gente sempre vai lucrando. Isso eu faço por quê, pessoal? Porque a partir do momento que vocês têm uma meta de ganho, vocês já vão estar batendo uma meta. É difícil vocês não baterem uma meta com um longo range desse jeito que a gente passa para vocês. Por quê? Porque o preço vai ter espaço para ele rodar, né? Vai ter espaço para ele fazer a sua movimento fractal, vai ter espaço para ele vir buscar o fundo, vai vir buscar o topo. Então, justamente por isso que a gente tem um range grande com diversas entradas, para a gente sempre fazer um preço médio. A partir do momento que ele vir buscar ou take 1 ou take 2, ou mesmo o preço de entrada, a gente já vai estar lucrando. A partir do momento que a gente está lucrando, a gente vai zerando o stop, tá? A gente vai zerando o nosso risco de operação. Por quê? Porque lucro bom é no bolso, tá bom, pessoal? A partir do momento que a gente tem lucro bom, a partir do momento que a gente tem o lucro, isso daqui já está sendo um benefício. 80% das pessoas que estão no mercado hoje não conseguem lucrar, não conseguem ser lucrativas. Por quê? Porque elas são muito gananciosas, elas sempre querem ter lucros altos. Não, galera. A gente tem que ter sempre uma margem importante, a gente tem que sempre ter
não pode ter ganância, a gente tem que definir uma meta, da gente definindo uma meta, a gente consegue ter bons lucros diários, tá bom? Então, a partir do momento que pegou os nossos dois pontos de entrada, a gente já tem 25%. A partir do momento que pegou o nosso terceira entrada, a gente vai ter 50%. E o nosso preço médio vai estar em torno da segunda entrada. Então, a partir do momento que subir um pouquinho da segunda, a gente já vai estar lucrando. Entendeu? Então, o nosso racional. Então, a partir do momento que a gente define uma meta, né, por dia, a gente já consegue identificar quais são os nossos pontos de ganho. A partir do momento que a gente tem nossos pontos de ganho, a gente já começa a ser lucrativo diariamente, tá bom? E nossas operações elas são lucrativas justamente por isso, porque a gente consegue manter um lucro diário muito bom. Mais para frente eu vou fazer uma aulinha com vocês pessoalmente para a gente ensinar para vocês como que a gente faz, né, um gerenciamento de risco correto. Bom, para finalizar, a gente já definiu todos os pontos aqui, tá bom? E a partir do momento que ele pegou todas as entradas, uma coisa muito bacana que dá para fazer é o trading stop. O que é o trading stop? Trading stop, pessoal, é quando a gente define um preço, né, um stop definido, e quando o preço vai subindo, o stop vai subindo junto. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu só cancelar aqui. Posições. Ei, tô tomando lombada aqui, pessoal. Mas tá bom. Bom, o nosso trend stop é o seguinte: a gente sempre tem que deixar o stop, tá, programado. Então, nosso stop ó, de 30%, tá? O nosso take profit, como a gente fica na frente da tela diariamente, a gente sempre vai conferir, sempre vai movendo o nosso stop automaticamente. Mas, por exemplo, ontem eu fui dormir, exatamente por isso que está tudo negativo. Ontem estava uma coisa linda de ver, agora já está tudo uma cagada. Acontece isso. Então, quando a gente adiciona o trading stop, já vou colocar aqui, já está bonitinho. Então, o que significa aqui, galera? A partir do momento, tá, que o preço ele vem buscar essa região definida, então, qual que é o nosso primeiro take? Nosso primeiro take, deixa eu abrir aqui. Nosso primeiro take é 1.129. Então, a partir do momento que ele pegar, vamos imaginar que esse 1.129 esteja aqui. A partir do momento que o preço chegar em 1.129, ele vai atingir o trading stop. O que significa? Que quando o preço estiver subindo, ele vai estar subindo junto esses 10%. Então, 10% abaixo, né? Então, vamos imaginar. Pessoal, a gente tem que sempre alavancar 10, tá? Então, o nosso stop seria aqui. Então, a partir do momento que o preço estiver subindo, o nosso trade stop vai estar subindo com o preço. Quando só que uma coisa muito importante, o preço ele vai subir e o stop ele vai subir somente com o preço, tá? Ele não vai descer. Então, quando o preço sobe, ele vai subir junto. Então, quando o preço, então, por exemplo, o preço subiu até aqui, só que o nosso stop ele vai ficar fixo aqui, tá? Então, quando o preço cair, ele vai buscar, mas se o preço estiver subindo, ele vai subindo junto. A partir do momento que o preço começa a cair, ele fica fixo, tá? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque a partir do momento que a gente pegou o nosso take, a gente vai definir um stop para o quê? Para a gente garantir o nosso lucro e zerar o risco, beleza? Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Espero que vocês entenderam. Essa é a nossa forma, né, que a gente opera, é a nossa forma que a gente entra nas operações, que a gente sai das operações. É muito complicado a gente passar para vocês exatamente, né, qual que é o nosso ponto de entrada e ponto de saída. Por quê? Porque a gente tem definido a nossa meta de trade diária. Para vocês que não tem, a gente vai fazer uma callzinha com vocês para a gente fazer exatamente isso, para a gente definir com vocês qual que deve ser para vocês as suas metas diárias, para vocês serem diariamente lucrativos, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, vocês mandam mensagem lá para nós no WhatsApp ou no Telegram. Peço desculpa, eu não estou acostumado a fazer vídeo explicando. Eu sou o cara que faz na hora, mas se explicar não é comigo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar
mensagem lá para nós que a gente explica certinho para vocês, beleza? Peço desculpa a demora e tamo junto.